Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 388, gravado em 28 de março de 2024. Eu sou Guilherme Goulart e desta vez sem o Vinícius Serafim, pelo menos não na gravação em conjunto. O Vinícius está viajando e deixou um áudio, um vídeo aqui, né, para nós, uma participação já gravada, que daí nós vamos inserir, eu vou inserir aqui depois da minha fala, né, ou durante a minha fala. E de qualquer forma, a gente vai trazer para você algumas das notícias das últimas semanas que nos chamaram mais atenção. Você já sabe, aquele momento de falarmos sobre as notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando às vezes um café de verdade. Hoje temos apenas uma água, então pega a sua bebida preferida e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, você já sabe, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para o podcast @Segurança Legal ou também lá no Mastodon, no Blue Sky, e também no Instagram. Você pode entrar em contato conosco, e também você pode, nós pedimos, né, sempre pedimos que você considere apoiar o projeto Segurança Legal. Basta acessar o apoia.se/Segurança Legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Mas a ideia é simples, de fato, né? Você gosta do Segurança Legal, gosta desse programa, né? Considere, então, apoiar. É uma oportunidade que você tem de apoiar um projeto de produção de conhecimento independente, né? E que você vai aí conseguir acompanhar, né, mais de uma vez por mês, aí, né, pelo menos 2 vezes por mês. A gente tenta gravar toda semana, mas nem sempre consegue. Mas você vai ter a garantia aí de ter um projeto, né, e informação de qualidade sobre os temas que a gente trata aqui: direito da tecnologia, segurança da informação, proteção de dados e também tecnologia e sociedade, né? O último episódio nosso sobre IA e pensamento crítico foi também nessa linha. Tem o blog da Brown Pipe, você consegue acessar lá o nosso blog em brownpipe.com.br, que é a empresa, né, que mantém também esse podcast aqui, na qual eu e o Vinícius somos sócios. E também o YouTube, né, você pode estar tanto nos ouvindo pelo feed, mas se quiser ver os nossos rostinhos bonitos, também pode ir lá no YouTube e aí fazer toda aquela coisa que a gente sempre pede que o espectador do YouTube faça. Ativa o sininho para que toda vez que vem um vídeo novo você consiga ver, curte o vídeo, porque isso daí no final das contas ajuda o algoritmo, e nós acabamos ficando reféns, né? Ficamos reféns dos algoritmos, mas de qualquer forma, você também com isso vai estar contribuindo que mais pessoas consigam ver, ou assistir e ouvir o Segurança Legal. Vamos começar hoje então com uma mensagem de ouvinte, né? O nosso amigo conhecido, Dimas Hockenbach, mandou a seguinte mensagem, se referindo ao último episódio que nós falamos sobre a parte do espírito crítico, do pensamento crítico na IA, né? Ele disse: boa tarde, Vinícius, boa tarde, Guilherme. Gostei muito do episódio, especialmente a parte onde vocês reforçam sobre como a IA funciona. Ela só dá respostas baseadas naquilo que ela foi treinada, que por sua vez é puro conhecimento, e ele coloca em caixa alta humano. É preocupante pensar, e compartilho a visão do Vinícius nisso, de que as pessoas vão emburrecer se acostumando com as respostas dadas pela IA, sem que a devida criação de conhecimento ocorra, sem usar o pensamento crítico para discernir se as respostas estão certas ou erradas, né? A própria ideia, né, de criação do conhecimento, ela também foi ficando mais diluída, né, nos últimos tempos, né, nos últimos, né, eu falo tempos mais históricos, assim, nos últimos anos, né? Mas se a gente for pensar até naquela frase de que a gente anda nos ombros de gigantes, né? Ou seja, a gente também constrói conhecimento com base no que foi construído no passado, né? Na minha opinião, acho que a gente corre um pouco o risco de perder também aquilo que não está na internet, né? Eu estava ouvindo novamente o nosso episódio da semana passada e me ocorreu isso, né? Como tudo aquilo que é importante, todos esses livros que estão aqui, que eventualmente não estão na internet, eventualmente referenciados, uma ou outra coisa referenciados, né? A gente corre o risco também de perder, de supervalorizar o que está na internet e subvalorizar aquilo que não está na internet. E eu repito o que eu disse no último episódio também, até sobre aqueles conhecimentos de povos que não estão adequadamente representados no treinamento do modelo, né? Então você vai ter uma série de culturas, uma série de línguas que eventualmente vão estar subrepresentadas nos dados que foram usados para treinar aquele modelo, e que eventualmente aquele conhecimento que também é tão importante pode ficar cada vez mais esquecido,
né? Como já acontece com outros grupos, né, os indígenas no Brasil. Você tem toda uma parte cultural ali dos indígenas, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, também, que acabaram se perdendo. Estão lá nos livros, alguns livros ainda falam sobre isso, mas foram se perdendo ao longo do tempo por uma série de outras razões, né? Mas o Dimas continua. Acredito que o percentual apresentado no artigo reflete a sociedade de maneira irregular. Concordo contigo. Acho que a amostra que eles pegaram não foi muito boa. Tem muitas mais pessoas acreditando e assumindo como verdade as respostas das IAs do que pessoas com pensamento crítico e capacidade para avaliar se aquilo faz um mínimo sentido. E isso se conecta um pouco com uma notícia que eu vou trazer hoje aqui sobre o brain rot no Instagram, né? E ele continua, essa utopia linda. Não, lembrei-me de um vídeo entrevista com Isaac Asimov, onde ele imaginava no futuro uma mistura de internet com Wikipedia, um local onde conhecimento praticamente ilimitado pudesse ser adquirido por qualquer pessoa a qualquer momento de qualquer lugar. Essa utopia é linda, mas não evoluímos tanto a ponto de ver isso em prática, e a única coisa que falta é vontade. Eu iria também mais além, mas eu acho que também tem uma série de interesses, sobretudo Big Techs, né? Sobre qual é a visão deles para um futuro de internet, para um futuro digital e, claro, consequentemente, como eles vão poder lucrar com esse futuro, né? Então, me parece que os rumos do próprio uso a gente chamava de novas tecnologias, é um termo já antigo, né? Mas que as tecnologias em geral, sobretudo aquelas acessíveis via internet, vão tomar, eu acho que elas também estão diretamente relacionadas com os interesses comerciais dos donos das grandes plataformas, né? E a gente está vendo isso acontecendo hoje, agora, né? Logo depois do governo Trump, a gente está vendo uma ampliação, inclusive, de baixar um pouco a guarda das regulações, né? Da imposição de limites, muitas vezes, a práticas que eles vão realizar, e isso eu acho que está bem no cerne do que você está colocando aqui, né? A curva de evolução que está numa ascendente resultou na criação das IAs, parece que vai ter uma grande recaída antes de subir novamente numa visão de longo prazo. Ótimo, ótimo. Dimas, obrigado aí pela tua contribuição. Fique sempre conosco e um abraço para você também. Bom, a primeira notícia aqui de hoje eu vou falar sobre a NPD e as farmácias, né? Esse é um assunto, na verdade, de certa forma, antigo, ele é de fevereiro, né, deste ano, e acabei mexendo aqui no tamanho da janela, ele é um tema um pouco antigo, é de fevereiro desse ano. Nós tínhamos, até por conta de férias, nós tínhamos deixado para falar sobre ele no café passado, que foi no início de março, mas também não deu tempo, tínhamos outras coisas. Eu decidi trazer, né, para trazê-lo, achei por bem trazê-lo novamente aqui no café de hoje, porque eu acho que foi um dos grandes temas, uma das grandes atuações da NPD, né? é, Porque afeta todos nós, né? O problema do tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis pelas farmácias é um dos grandes temas de proteção de dados no país, né? Então, esse tema ele começa com um processo instaurado lá em 2023, eu leio aqui, com o objetivo de investigar a coleta, o armazenamento e o compartilhamento, portanto, o tratamento de dados pessoais realizados por redes de drogarias e operadores de programas de fidelização e benefícios e envolveu a Droga Brasil, Droga Raia Brasil, a Stix e a Febrabar, que é a Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias. Então, isso começa com um diálogo anterior da NPD com essas entidades. Foram feitos estudos preliminares da própria NPD para tentar entender melhor como é esse cenário e esse mercado, né? E aí se nota muito bem aquela intenção da NPD de não sair multando todo mundo, mas começar, né, num processo muito mais de conscientização e de formação de uma cultura de segurança e de proteção de dados no Brasil. Isso se vê aqui, né? E basicamente foram levantados dois problemas que, vamos lá, esses problemas já foram tratados aqui no próprio Segurança Legal. Eu lembro de um dos episódios, inclusive, que nós falamos sobre as farmácias, foi
além daqueles que eu e o Vinícius, nos episódios 361 e 362, nos quais eu e o Vinícius submetemos alguns dados para uma IA retirados das farmácias para saber o que nós poderíamos formar de perfil de uma pessoa com base nos dados de compra de farmácias, mas lá no episódio 169, uso de dados por farmácias, episódio esse, inclusive, que contou com um hoje participante da NPD, o Davi Teófilo, né, trabalha na NPD. Então foi o Davi Teófilo e a Luísa Brandão, dois grandes pesquisadores, estudiosos da temática, na época no IRIS, e eles fizeram na época, veja lá, em setembro de 2018, uma representação sobre o uso de dados pessoais de farmácia. Então não é algo novo, né, algo que já era conhecido, mas que, enfim, a NPD achou por bem, né, agir agora. Então quais foram os problemas que foram levantados? Problemas nos programas de fidelização, na verdade, os dois programas que foram analisados e os consequentes problemas. Então, os programas foram os programas de fidelização da própria farmácia e alguns programas gerenciados por terceiros, que seriam aqueles gerenciados pela Febrabar e pela Stix. Febrabar e Stix. Eles têm um modelo de negócios, uma ferramenta white label que eles entregam para as farmácias para que as próprias farmácias customizem aquela ferramenta para oferecer com a marca da referida farmácia. Os problemas maiores acabaram se concentrando na Droga Raia, uma grande rede brasileira que também é dona de uma plataforma de marketing que já foi fruto de diversas discussões, de diversos problemas, né? E houve grandes preocupações quanto à proteção de dados e de proteção de dados sensíveis nessa dinâmica da Droga Raia de captar e coletar dados sensíveis, né, dados relacionados às compras realizadas nas farmácias, e acabar usando esses dados para atividades de marketing, inclusive em situações, né, bastante discutíveis. Lembrando, esse RD Marketing que é da Droga Raia, né, essa outra plataforma, ela se alimenta dos dados obtidos nas farmácias e eles vendem isso como uma grande plataforma de venda de publicidade muito assertiva, claro, né? Se eu tenho um público de milhões e milhões de pessoas com dados agregados que eventualmente só eles têm, né? Porque coisas que você vai comprar, medicamentos você só vai comprar em farmácias, basicamente, né? Então você tem um ramo de possibilidades aí que nenhuma outra empresa tem, e claro, isso é bastante valioso. Eles levantaram então que vários dados eram coletados, né, pela Droga Raia, seja dados financeiros, dados sensíveis como consumo farmacêutico, mas não somente, né? Uso de aplicação de vacinas, dados acerca das prescrições, testes laboratoriais, sim, algumas farmácias fazem isso, e também biometria, que foi um dos grandes problemas, o uso da biometria para autenticar pessoas nessas farmácias, né? Um dos temas assim que chamou bastante atenção, para mim chamou bastante atenção e também para a NPD, isso foi crucial, é que as políticas da Droga Raia eram, na sua maioria, bastante inespecíficas. E esse é um problema para que nós falamos quando nós fazemos treinamento, quando nós apoiamos empresas também no processo de adequação, é que as políticas elas devem ser o mais específicas possíveis, devem dizer de forma mais específica quais são as práticas realizadas por aquele tratamento de dados no qual a política se refere, porque, veja, isso é um direito do titular dos dados obter as informações sobre como seus dados são tratados, né? Então, quanto menos específica ela for, mais os direitos dos titulares vão ser afetados e menos ele vai saber exatamente sobre como os seus dados são tratados. Mais uma vez, os titulares eles têm o direito de ter informações sobre os seus dados. Então, a questão da biometria, eu já tinha comentado, né? Não somente o uso da biometria era um problema, mas também a falta de informações sobre as finalidades no uso dessa biometria, o que viola o chamado princípio da necessidade, né? Ou seja, tem o agente de tratamento o dever de usar o mínimo de dados possíveis para uma determinada finalidade. E a gente sabe que, especificamente no próprio caso das farmácias, né, as autenticações podiam ser feitas de outras formas, sem o uso da biometria. Inclusive, esse foi a recomendação da NPD de usar outros meios de autenticação, deixando de usar
mais esse dado sensível que é a biometria, né? Também foram encontrados problemas acerca do armazenamento de dados, né? Diante da inespecificidade das políticas, eles não informavam os períodos de armazenamento, né? Então tinha várias políticas esparsas que se referiam de forma inespecífica quanto ao período de armazenamento, né? De forma genérica sobre certos períodos, mas não informava exatamente quais eram os períodos relacionados aos tipos ou às categorias dos dados tratados. E eles chegaram em um momento a afirmar que eles não iam revelar os prazos de armazenamento por conta de segredo comercial e que a política de retenção dos dados seria sigilosa, o que é um verdadeiro absurdo, confronta é, é, basicamente vários princípios e princípios de proteção de dados, também os direitos do titular. É óbvio, você tem que saber qual é o prazo de tratamento dos seus próprios dados, inclusive numa situação como essa, né? A recomendação então que veio foi de permitir que os titulares obtenham informações sobre o tempo de armazenamento e que eles apresentem à NPD a política de retenção de dados e também uma tabela de temporalidade. Eventualmente, até nós já recomendamos isso para clientes também, de eventualmente situações mais complexas, mais delicadas, com muitas categorias, com prazos diferentes, também fazer uma tabela de temporalidade, seja para orientar as atividades internas, mas também para informar para os clientes, para ele consiga ter uma visão geral sobre o tempo de armazenamento dos seus dados. Outro problema, também muito comum, né? Vamos lá, pessoal. Isso aqui não é somente da indústria farmacêutica, esses problemas aqui são comuns, então, de certa forma, essa atuação da NPD ela é importante também para as empresas, porque conseguem eventualmente enxergar as violações que eventualmente elas cometem nesse caso, né? Então, apesar de eles fornecerem dados sobre as finalidades, ou seja, a NPD pediu para que eles informassem quais eram as finalidades dos dados por eles tratados, só que ela descobriu por outras fontes que houve omissões muito importantes por parte da Droga Raia e que, notem, dados de históricos de compras estavam sendo usados para finalidades fora daquelas finalidades informadas nas políticas e, eventualmente, quando a hipótese era o tratamento fora, o consentimento fora do consentimento. Isso é muito grave, né? Quando a gente fala em gravidade em incidentes, né, ou gravidades pela violação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, usar dados fora das finalidades informadas é algo muito grave, né? Então, descobriram desde situações em que informações estavam sendo vendidas por outras empresas, os perfis de consumo, e muito interessante, eu acho que nós falamos isso aqui em algum episódio, que o CEO da RD Ads, que é o braço da Droga Raia que faz essa parte de marketing digital, ele deu uma entrevista falando sobre alguns usos que eles faziam dos dados. E a NPD trouxe a fala da entrevista que ele deu, que basicamente havia uma contradição na fala dele acerca das informações repassadas no próprio procedimento promovido pela NPD. Ou seja, no procedimento promovido pela NPD, eles disseram uma coisa, e na entrevista do CEO da RD Ads, ele disse outra, ou seja, dizendo não, ou afirmando que outros tratamentos eram feitos diferentemente do que foi informado no procedimento administrativo, enfim, né, a própria farmácia informou. Apesar ainda de dizer outro problema, né, que eles usavam o consentimento para controlar o uso de dados para publicidade, não tinha ficado claro para os titulares que seria realizada a perfilização para publicidade, ou seja, se precisaria de um consentimento mais específico, não somente para o uso de dados para publicidade, porque essa é uma outra coisa, né, gente? Uma coisa é você usar os dados para publicidade, simplesmente, né, ou seja, exemplos, né, que podemos dar mais simples, né? Eu coleto o teu e-mail na minha pizzaria e você dá lá o consentimento para que eu te envie e-mail marketing falando sobre as promoções de pizza, né? Então simplesmente eu pego o teu e-mail, te envio o mesmo e-mail para todo mundo que está lá na base. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu fazer uma perfilização com base nos teus hábitos de consumo,
eventualmente vendo quais os dias que você mais pede pizza, quais os sabores que você mais gosta, quais as circunstâncias que eventualmente, né? Festas, sei lá, quando você pediria, né? Situações de feriados, enfim. E usar essa informação para criar um perfil e encaminhar comunicações em datas ou em situações que você pudesse estar mais apto a comprar. Nota que são duas situações completamente diferentes. E a segunda, a perfilização, ela é muito mais crítica e exige um consentimento específico. E notem, aqui, no caso das farmácias, estamos falando de perfilização envolvendo dados sensíveis, que é mais crítico ainda, né? Então, o consentimento era classificado e transmitido para, né, as informações em torno do consentimento diziam que era simplesmente o consentimento para uso de dados de mídia em geral. E só que o cliente, depois de dar o consentimento, também não conseguia revogar, ou seja, era um problema de modulação ali do consentimento e de falta de clareza, né? Basicamente, você estava consentindo para uma coisa e os dados estavam sendo usados para outra, né? Além também das políticas não informar sobre a utilização do histórico, do histórico de compras para essa perfilização, né? Lembrando que daí isso acabava entrando numa rede de anúncios, né? Porque como é que esse data broker, que seria o RD Ads, funcionaria? Ele pegaria esses dados, criaria perfis e conectaria esses perfis com redes de anúncios e com ligação com outros data brokers, que é justamente, a gente tem episódio aqui, também um dos episódios mais famosos do Segurança Legal é o episódio dos data brokers que eu estou procurando aqui. Enquanto eu falo, fazer o episódio sozinho é um pouco mais difícil. É, o episódio 52 lá em 2014, há 11 anos, portanto. Então, como é que acontece? Eles se conectam com outras redes de data brokers e é isso que permite que o sujeito que tenha sido identificado com um determinado perfil com base nas compras da farmácia dele, e nota aquela integração do mundo offline com online, ou seja, o cara compra algo na farmácia e de repente no celular dele começa a aparecer um tipo de publicidade, e naquelas publicidades que aparecem, sejam entregues pela rede do Google, ou seja, aquela publicidade que aparece num aplicativo aleatório que você tem, né? Então, isso estaria sendo conectado dessa forma. E aí, nesse caso, a recomendação foi dar informações sobre a criação de perfis comportamentais, né? Informando que há o compartilhamento com RDA, ads, com publicidade, que está sendo feita publicidade personalizada com base em perfis, que há compartilhamento de dados com empresas terceiras, e aí a partir daqui houve sim, em relação à RD, e vai ser instaurado um processo sancionador para avaliar aí o tratamento dos dados sensíveis para essa perfilização fora do amparo legal. Então isso aqui é meio que preparatório. Em relação a sticks, não se encontrou nada, basicamente arquivou-se o processo porque eles respeitaram a LGPD nas suas práticas. E em relação à Febrajar, eles também deram comunicaram o NPD, né, informaram o NPD no processo, informaram algo assim, absurdo na minha visão, né? Eles falaram que os dados são armazenados por tempo indeterminado, o que é, né, plenamente contra a lei, né? Uma vez que termina a finalidade ou termina o tratamento e não há nenhuma outra hipótese, não há nenhuma outra norma que obrigue que a empresa armazene aqueles dados, o dado deve ser excluído, né? Deve ser apagado, enfim. Então, isso me chamou bastante atenção, o fato de eles informarem a NPD que os dados eram armazenados por tempo indeterminado, embora nas políticas eles deram algumas pistas ali, que seria 5 anos depois do término da relação com a empresa. Aqui o problema foi relacionado, o problema maior foi relacionado ao consentimento, né, que era um consentimento dado para 9 usos diferentes. E o que a NPD apontou é que não era possível você consentir para cada um desses usos, né? Ou seja, o consentimento, na medida do possível, ele tem que ser granular. Se a hipótese é o tratamento, eu tenho 9 usos e novas possibilidades diferentes, né? A empresa deve atuar para permitir que você consiga, de forma granular, consentir com um ou
e eventualmente não com outro, né? A não ser naquelas situações em que todos aqueles consentimentos são necessários para que você use um serviço. Mas notem, via de regra, publicidade, consentimento para publicidade não é necessário para você utilizar um determinado serviço. Então, esse tudo ou nada aqui é o que eles buscaram afastar. E lembrando, né, gente, essa é uma coisa bem importante, qual é o contexto desses usos de dados, né? Uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, né? O contexto é de você utilizar muitas vezes, e claro que nas farmácias os descontos acabam sendo dados não só para medicamentos, mas também para produtos de higiene, né? No mais das vezes. Mas é um contexto que quando a gente fala em medicamentos, você precisa daquele produto, né? Não é algo que você possa escolher. Eventualmente até você consegue, né? Trocar de produto ali, mas o cerne dessa questão é que você precisa comprar aquele produto, porque eventualmente, se você não tomar, você pode até morrer, né? Então, é nesse contexto que a gente precisa olhar para o consentimento e entender se, inclusive, ele está sendo dado, este consentimento, se ele está sendo dado de forma livre, né? O consentimento ele tem uma série de adjetivações e o fato de ele ser livre é uma dessas qualificações, né? Manifestação livre, informada e inequívoca, diz a LGPD. Então, é nesse sentido, né, quando a gente começa a colocar ali é, descontos dados também pelos laboratórios, há uma rede, na verdade, de descontos, ou vem pelo laboratório, ou vem pela própria farmácia, ou vem por outros programas, né? Eu, enquanto advogado, por exemplo, a OAB me oferece alguns descontos lá também. Então, no caso da Febrajar, essas informações eram omissas, né? Ou seja, não havia informações, não havia uma omissão, e as informações que eram dadas eram, em alguns casos, inconsistentes, né? Notem que aqui, essa é uma coisa que eu não comentei, todo esse cenário ele é avaliado numa perspectiva de digitalização dos dados coletados pelas lojas e tal, só que é, também há uma falha de informações e uma falta de informações e uma omissão no atendimento presencial, né? Eles trouxeram até sites dessas ferramentas, dessas empresas, né? Ou seja, como você conseguiria realizar alguns controles pelo próprio site, enfim. Mas ou você ouvinte, né, se colocando no lugar de um consumidor de uma farmácia, você se lembra de ter visto cartazes na farmácia falando sobre LGPD? Ou você se lembra de alguma das vezes que você interagiu lá com o atendente, ele te deu informações sobre o tratamento de dados, te pediu algum tipo de consentimento, né, conversou contigo sobre esse tema? E a gente sabe que, pelo menos eu, nunca recebi. Na verdade, quando eu tentei falar sobre isso, ou na verdade, quando a gente tenta não dar o CPF, no final das contas, os atendentes, claro, não é culpa deles, né? Definitivamente não é culpa deles, mas eles acabam te olhando como se você fosse um extraterrestre, né? Um extraterrestre. Então, a dinâmica, todo o contexto todo dessas interações também deve ser olhado. Eles comentaram isso, comentaram que nenhum ramo da economia dá descontos tão altos, né? E que haveria, nesse caso, também um problema lateral aí, que seria a própria maquiagem dos preços, né? Ou seja, eles fazem uma maquiagem de preços para induzir o consumidor a dar os seus dados sem os esclarecimentos necessários, num contexto de uma tentativa de fragilizar a própria liberdade do consentimento, né? Então, basicamente é isso, né? Tem mais coisas aqui, a gente vai deixar no show notes os dados, o link aqui, né? Para que você possa ler não somente a notícia, mas ler também aqui, deixa eu trocar de tela, você lê também os documentos relacionados, as notas técnicas, os despachos decisórios aqui. Então, se você tem interesse, eu sugiro, né? Se você atua na área aí de proteção de dados, invista um tempo para dar uma estudada nesses documentos todos, porque é a jurisprudência agora da NPD, né? Então a gente se atua nessa área, precisa entender muito bem como essas coisas se dão, a atuação da agência, enfim, vai nos ajudar aí a entender melhor a dinâmica de tratamento de dados e do funcionamento da própria NPD aqui no Brasil. Bom, vocês devem conhecer
vocês já devem, se vocês acompanham aqui o Segurança Legal, vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Troy Hunt, né? O Troy Hunt é um dos maiores, dos consultores mais famosos, né, de segurança da informação do mundo. E ele, o Troy Hunt, ele é fundador do site Have I Been Pwned, que a gente já falou várias vezes aqui também. Aquele serviço que permite que você saiba se as suas credenciais vazaram na internet, ele te avisa e tudo mais, né? Então é um cara que tem uma reputação muito conhecida, né, na área de segurança da informação, uma atuação muito respeitada, né? Pô, o cara investiu o tempo dele para criar lá o Have I Been Pwned. E, enfim, é uma pessoa conhecida na área e tudo mais. Bom, o que aconteceu? O Troy Hunt, e aí ele fala sobre isso aqui no blog dele, ele caiu num phishing, né? E aqui ele dá todas as informações, os detalhes técnicos, né? Louvável, inclusive, né? Em épocas aí em que as empresas e as pessoas tendem a buscar esconder, né, incidentes, ele vem. E ele sempre falou da necessidade de ser transparente na comunicação de incidentes, então ele caiu num phishing que basicamente, né, a criticidade não foi tão grande assim, né, basicamente permitiu que os atacantes tivessem acesso aos nomes e e-mails das contas de e-mail dos assinantes do serviço de mailing dele, que era gerenciado pelo MailChimp, né? Então, basicamente, os atacantes induziram o Troy Hunt a colocar suas credenciais num site falso de login do MailChimp, e isso permitiu que eles tivessem acesso a dados de basicamente 16, mais ou menos 16, pouco menos de 16 mil pessoas. Eu até achei que eram mais pessoas que assinavam o mailing lá do Troy Hunt, né? E aí ele veio a público, claro, informou o incidente, pediu desculpas. Alguns detalhes aí são interessantes, né? Primeiro é que ele criticou o MailChimp, porque o MailChimp retém os dados por default dos usuários que cancelaram a inscrição. E ele disse que quase metade dos usuários que tinham cancelado a inscrição tinham os dados ainda lá guardados. E ele criticou o porquê que o MailChimp faz isso. A gente pode buscar algumas explicações, e me parece que há explicações para isso, né? Até na própria perspectiva de tratamento de dados pessoais, né? Você ter algum registro de que a pessoa pediu o cancelamento para que você, sei lá, não envie um e-mail depois. Teria, né? Poderíamos ir por esse caminho aí também, algum tipo de registro de que aquela interação houve, o registro de que ela pediu o cancelamento do mailing, né? Isso poderia ser uma explicação, mas ao mesmo tempo também pessoas que quiseram sair daquele mailing acabaram sendo afetadas, sabe-se lá quem teve acesso a esses dados, né? Claro, e-mail, nome e e-mail, e também endereços IPs, né, de eventuais acessos que foram feitos, enfim. É, Outra coisa, o phishing foi bem sofisticado, a mensagem era muito bem sofisticada e conseguiu bypassar o próprio OTP que ele utilizava, né? Ou seja, e aí que demonstra que o OTP não é infalível, mas que o atacante ele fez um relay imediato do OTP, ou seja, ele colocou a senha, colocou o OTP e, provavelmente por meio de um script, por baixo disso, imediatamente foi feito o login no site original, no site original, o site real do MailChimp, né? Outra coisa, e eu acho que isso é bem importante, ele disse que ele estava muito cansado quando tudo aconteceu, né? E ele, cansado fisicamente, cansado, né? E isso foi crucial, me parece, porque ele estava desatento, ele acabou baixando a guarda. Ele comentou que o atacante não sabia que ele estava cansado, não tinha como saber que ele estava cansado naquele momento, mas houve uma infeliz coincidência aí, né? E também na criação desse phishing, ele comentou que a engenharia social envolvida foi boa, assim, ele disse que o atacante, que a mensagem dizia que ele não ia mais conseguir encaminhar o mailing dele, e aquilo criou um senso de receio, de medo, mas também um certo senso de urgência para que ele resolvesse aquela situação. A gente sabe que aqui a gente também faz testes de campanhas de phishing, né, contratados pelas empresas. A gente sabe que há alguns gatilhos psicológicos aí que podem permitir que as pessoas, às vezes, de forma irrefletida, vão clicar naquilo, acessar aquele conteúdo, né? Então isso
foi bem interessante. Uma outra questão que eu achei bem interessante, ele reconheceu também que isso deveria ter acendido um alerta para ele e ele não se alertou por isso, né? Que ele usava, assim como, né, grande parte das pessoas de segurança, na verdade, assim como todas as pessoas deveriam fazer, ele usava um desses cofres de senha que fazem o preenchimento automático da senha no serviço. Então, quem usa esses serviços, né? Ele usava, acho que o One Password. Você entra no site, em geral tem um botãozinho que você clica, nele mostra que tem as credenciais desse site, você aperta no botão e ele preenche. Isso não aconteceu, não houve esse preenchimento, não houve o aparecimento ali da informação que tinha as credenciais, claro, porque era um outro site, né? E aí ele não se deu conta disso e seguiu adiante e aí caiu no phishing. Então, a mensagem aqui é muito simples, né? A mensagem é: um dos maiores consultores de segurança do mundo caiu num phishing. Claro, ele estava cansado, isso é importante também, porque a gente não consegue estar 100% do tempo atento para as ameaças que estão chegando e veja, essas ameaças acabam chegando numa frequência cada vez maior, né? O próprio cenário de golpes no Brasil a gente sabe que é insano, né? Agora até diminuiu um pouco, mas aquelas ligações de pessoas, né, da falsa central, né, telefônica, é um negócio absurdo, né? A gente aqui, eu que toda semana pesquiso jurisprudência, até para o mailing para os nossos clientes aqui, envolvendo proteção de dados. Então, a gente vê assim rios de ações judiciais contra bancos envolvendo essas ações da falsa central telefônica, do falso motoboy, falsos contatos por WhatsApp, né? Então, claro que isso tudo é alimentado por outros dados vazados que acabam dando credibilidade nesses phishings, mas no caso dele foi algo mais simples, mas ao mesmo tempo foi uma coincidência muito ruim. Claro, se ele, um dos maiores pesquisadores de segurança do mundo, caiu no phishing, qualquer pessoa, na verdade, pode cair. Claro, também é um alerta para que a gente não baixe a nossa guarda, para que a gente tenha, né, uma conduta zelosa, mesmo quando cansados, é difícil dizer isso, mas ter uma conduta muito atenta, né? E aí, outra hora a gente pode vir a falar sobre isso, sobre outras formas, outras dicas, outras recomendações. Tem pessoas que usam duas máquinas, dois telefones, né? Você separar os sistemas e usos em dispositivos diferentes. Tem uma série de coisas que dá para se falar sobre isso, mas eu achei interessante trazer isso aqui. E a humildade dele também de vir e falar, né? Porque mesmo que o impacto seja pequeno aqui, né? Nome e e-mail lá do mailing do Troy Hunt, poderia ter sido pior. E aí também faz com que a gente tenha uma atenção, né? Claro, outra coisa, né? O Two-Factor Authentication não é infalível. A gente acha que é uma bala de prata. Não é, né? Assim como o caso do Signal, que a gente vai ver depois também, né? Se aproxima um pouco aí na própria crença que as pessoas têm na tecnologia, né? Bom, quem acessa o Instagram com frequência já deve ter visto um tipo de vídeo muito característico gerado por IA, né? E o que o pessoal lá da 404 Media, né? Eles fizeram essa reportagem aqui, trouxeram essa reportagem sobre o Brain Rot criado por AI no Instagram, ou seja, uma série de conteúdos, né? A gente já falou sobre esse termo Brain Rot aqui, o cérebro, o apodrecimento do cérebro ali, ou seja, aqueles efeitos que certos conteúdos têm no cérebro humano, seja por nos acostumar, né? Ou seja, aquele efeito de acostumar as pessoas a consumir conteúdos de baixíssima qualidade em feeds contínuos, né? Que causaria esse efeito brain rot, que foi palavra do ano e tudo mais. E é uma tendência que a gente vem vendo aí e vem notando aí ao longo dos tempos. E eu achei muito curiosa essa reportagem, né? Porque eventualmente já chegou até mim alguns desses conteúdos, assim, e eu sempre achei um negócio meio tolo, assim, meio idiota, né, até. Mas tem pessoas que usam, né, a gente sabe, como não somente crianças, né, que eventualmente podem estar sendo afetadas e atingidas por esse conteúdo,
Mas também pessoas que eventualmente começam a entrar num fluxo ali de acesso e de consumo desse tipo de conteúdo de baixíssima qualidade, de baixíssima densidade, né? Intelectual até mesmo, por que não? É, sobre como as pessoas acabam entrando nesse fluxo, né? Então, o que essa reportagem traz é que se notou uma tendência de vídeos gerados por IA que estão sendo publicados, né, de maneira muito intensa, vocês estão vendo aí no vídeo. Ele traz alguns links aqui, mas eu não vou clicar, porque tem algumas coisas bem absurdas, assim, mas, sei lá, Peppa Pig num banheiro, uma prática meio escatológica, assim, para dizer o mínimo, né? Gerações de vídeos é, com pessoas reais, né, no sentido de simular, aqui como o caso aqui que ele tá mostrando, né, puxa, como é o nome dele? Me fugiu o nome, LeBron James, né? É, e de outros artistas, enfim, então também nichos, outros certos nichos que ele já vem notando também que seria a sexualização de personagens infantis e também posts racistas gerados por inteligência artificial. Então não é um conteúdo mais engrandecedor, né? Bem pelo contrário, no caso do racismo, um conteúdo criminoso, né? E também sexualização de personagens infantis pode eventualmente ser um caminho para levar ali, para atrair certos grupos de pessoas ali interessados nesse tipo de conteúdo, né? Por que que isso está acontecendo, segundo a reportagem? A ideia é você começar a provocar um tipo de engajamento até pelo absurdo da mensagem, né? Ou seja, aquilo é tão absurdo, para algumas pessoas elas podem acreditar que aquilo é real, isso é um baita no problema também, mas a forma de engajamento seria aquilo é tão absurdo que as pessoas começariam não somente a reclamar sobre aquilo, a criticar aquilo, isso gera engajamento, como também encaminhar para outras pessoas, olha esse absurdo aqui, né? E mais, esses conteúdos já estão sendo monetizados e as redes sociais, no caso aqui no Instagram, não tem feito muito para, não sei se para conter, mas pelo menos para informar as pessoas que aquele conteúdo é sintético, enfim, lidar de alguma forma um pouco mais protetora, digamos assim, de certos interesses, sobretudo para aquelas pessoas que entram no fluxo ali e acabam consumindo de uma maneira um tanto irrefletida esses conteúdos. E aí ele traz também a informação de que no Discord já há grupos ensinando como fazer esses brain rot vídeos, eles chamam de brain rot vídeos, né? Então ele destaca que as próprias ferramentas também não, elas não estão fazendo nada, bem pelo contrário, né? Sobretudo quando esses vídeos envolvem pessoas reais, né? Sejam elas famosas, né? Ou não, mas isso é um grande problema também. E as redes, né? O próprio Instagram também não estaria cuidando disso, ao contrário, está impulsionando, e claro, a lógica a gente sabe, né? Quanto se gera mais cliques, gera mais publicidade, gera mais dinheiro, as pessoas que publicam acabam ganhando também, isso daí fica um ciclo bem vicioso de um tipo de conteúdo que não me parece que favoreça, né, e no melhor interesse das pessoas ali, né? Claro, você pode simplesmente não usar o Instagram, mas é uma tendência que a gente começa a notar de uma certa invasão de conteúdos sintéticos, e esse é o ponto, né? A gente já está vendo, nós já estamos consumindo conteúdos sintéticos em massa nas redes sociais, e este tipo de conteúdo, né, Brain Rot Vídeos aqui, especificamente no Instagram, o ponto é que isso pode estar fazendo mal para as pessoas. Assim como a gente já viu o Instagram, como eles já sabiam de que, né, aquela dinâmica ali fazia mal para meninas e tudo mais, né? Inclusive até uma notícia que eu não trouxe, mas é necessário reconhecer, eles agora aprimoraram, né, o papel das escolas. Então, quando a escola faz uma reclamação, eles priorizariam, né, as reclamações, os pedidos eventualmente de retiradas feitos por escolas, claro, porque as escolas, por estarem mais perto dos estudantes ali, conseguiriam eventualmente identificar situações e tal. Então, é um ponto interessante, né? Mas por trás disso também nós temos outras coisas acontecendo, e agora as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, é muito difícil até para a gente entender os impactos e os efeitos disso, né? Aquela própria série do adolescente, né? Adolescentes, né? Aquela série de 4 episódios aí que chamou
bastante atenção no mundo inteiro, do série do Netflix e tal, aborda um pouco isso, né? O fato dos pais, dos professores não entender direito o que está acontecendo, não entender direito aquelas dinâmicas em que os adolescentes, os jovens estão envolvidos. Então, tudo isso converge, me parece, para tratar também o tipo de conteúdo que a gente vai colocar lá dentro. E nota, se isso é manipulação, tem outra coisa, né? Se isso é manipulação, se eu estou efetivamente manipulando as pessoas por meio de uma enxurrada de conteúdos sintéticos que vão fazer com que elas engajem naquilo, e com a IA o potencial de manipulação é maior ainda, né? Porque se eu consigo personalizar de maneira infinita, praticamente, virtualmente infinita o conteúdo, potenciais de manipulação podem aparecer e isso não me parece que seja muito bom, claro, né? Eventualmente, posso estar errado, claro, né? Mas não me parece que é muito bom na linha do que colocou aqui também o Jason Kubler, né? Bom, e por fim, pessoal, vocês ficaram até aqui, já ouviram lá, já viram, né, pelo menos no nome do episódio, que a gente vai falar aqui sobre o Signal Gate, aquele caso lá que aconteceu nos Estados Unidos. O Vinícius, essa semana a gente estava conversando, e o Vinícius, não, vou ter que viajar e tal. E aí eu tava preparando, já tava mais ou menos com a pauta preparada, eu pensei, mas não vamos deixar de gravar essa semana, né? Eu tinha um tempinho aqui na sexta-feira, então pedi pra ele, mas Vinícius, grava então, perguntei se ele tava acompanhando mais o caso Signal Gate, ele disse, não, tô por dentro e tal. Grava um conteúdo, pedi pra ele, então ele gravou o conteúdo que você vai ouvir agora, e depois nossa, ó, o cacuete aqui de falar nós, né? Mas depois eu vou fazer alguns comentários sobre o comentário do Vinícius aqui sobre o Signal Gate. Vamos lá. Olá, Guilherme. Olá, ouvinte de Segurança Legal. Hoje eu estou gravando aqui para poder participar do episódio, já que eu vou estar viajando nessa sexta-feira. Eu vou comentar, conforme a gente combinou, Guilherme, para os nossos ouvintes, eu vou comentar o caso do Signal. Eu montei até uma timeline aqui para a gente poder entender o que aconteceu. Eu acho que todo mundo ouviu falar, pelo menos, da questão do Signal com relação ao governo Trump, mas só para situar tudo, né, para início de conversa, o Signal é um mensageiro instantâneo que nem o WhatsApp. Ele implementa um protocolo de segurança de criptografia ponta a ponta e tudo mais, mas é um aplicativo para uso, né, um aplicativo comercial. Você pode baixar de graça no seu celular e sair utilizando ele. Eu, particularmente, uso também o WhatsApp, claro, mas eu tenho uma certa preferência pelo Signal. Bom, mas o que aconteceu? No dia 11 de março, o jornalista Jeffrey Goldberg, da The Atlantic, ele é editor-chefe da The Atlantic, ele recebe uma solicitação no celular do Michael Waltz, que é o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Uma solicitação de contato. Ele aceita. E no dia 13, então a gente está falando aí de 2 dias depois, o Goldberg, o jornalista, ele é adicionado a um grupo com o nome Houthi PC Small Group. Um grupo no Signal. E aí que começa a história toda com o Signal. E esse grupo tinha vários membros do governo Trump, né, de altíssimo nível, e eles estavam compartilhando nesse grupo detalhes sobre ataques aos Houthis, que estavam ameaçando lá a passagem no canal de Suez. Bom, isso foi no dia 13, né, a inclusão no grupo. O próprio Goldberg disse que ele achou que isso fosse algum tipo de brincadeira ou armação, alguma coisa assim. E ele ficou quieto, ficou acompanhando, e até que ele percebeu que numa das mensagens foi colocado o horário que haveria o ataque aos Houthis. Então, o Goldberg estava num estacionamento do supermercado, sentado, esperando para ver se ele encontrava alguma notícia no Twitter, no horário previsto, e, para surpresa dele, o ataque de fato aconteceu. Então, a gente está falando aí
4 dias depois do primeiro contato que fizeram com Goldberg. Então o ataque de fato aconteceu. 13 dias depois, desde o início, então no dia 24 de março, o Goldberg resolve publicar uma matéria expondo o vazamento e confirmando que ele foi incluído no grupo. Notem que até então ninguém tinha percebido que tinha um jornalista no grupo que eles estavam discutindo detalhes de ataque de uma ação militar aos Houthis. E com relação aos detalhes, que vocês vão ouvir o pessoal falando que não foi nada demais, não tinha muita informação, tinha sim. Tinha o detalhe dos armamentos utilizados, a hora que os aviões sairiam para o ataque, a hora esperada do ataque, os alvos, onde é que estavam possíveis terroristas e tudo mais. Toda essa informação foi sendo colocada lá no Signal. E aí a gente teve a velha história, né, na primeira reação do Trump e dos membros do gabinete dele, foi também de dizer que não foi nada importante, não tinha nenhuma informação importante. Aí o Goldberg vai lá e mostra as informações, mostra que a coisa realmente era importante. Aí eles começam a aceitar a ideia de que aconteceu alguma coisa errada. O próprio Trump, ele muda um pouco o discurso dele, e no início ele disse que não sabia de nada, depois disse que não foi nada, e depois ele começou a dizer que foi o único erro até então do governo dele, segundo ele, né? E aí a gente tem, na sequência, claro que isso aí virou um grande escândalo, porque não só pelo fato deles terem, sem querer, ou sabe-se lá se por querer, mas sem querer, pelo visto, terem inserido um jornalista dentro de um grupo que estava discutindo detalhes de uma operação militar, algo que é extremamente sensível, informação que exige um nível de clearance, como eles chamam, para poder acessar essa informação bastante alto, e eles estavam com um jornalista lá no grupo e não se deram conta. Então, não só esse foi um problema, mas também talvez o maior problema, além do jornalista estar ali, é o fato de eles estarem usando uma aplicação comercial, sabidamente alvo de ataque por russos e outros estados aí que têm interesse em conseguir violar a comunicação do Signal. Eles usaram essa aplicação para fazer a comunicação de informações altamente sensíveis sobre uma operação militar. Então, agora, já faz alguns dias, o Congresso, alguns participantes, não dá para dizer o Congresso todo, né, porque a gente sabe muito bem como é que está organizado lá, mas alguns participantes, alguns congressistas americanos começaram a cobrar fortemente o que eles estão chamando de uma das maiores falhas, né, de inteligência na história dos Estados Unidos. Assim, é uma coisa que o pessoal tá levando realmente muito a sério, tá dando muito pano para manga. O que é interessante, o que chama a atenção aí, pensando no cenário, no nosso cenário, nas empresas e tudo mais, é que esse tipo de falha, esse tipo de erro que eles cometeram, essencialmente foi sair do procedimento padrão, sair violar as políticas de uso de aplicações ou de meios de comunicação para utilizar algo que eles decidiram utilizar no telefone deles. E aí, a partir daí, por mais que o Signal seja seguro em termos de criptografia ponta a ponta, ele não tem recursos para, por exemplo, isolar quem que pode participar desses grupos, né? Então, se alguém inserir por engano um jornalista, o jornalista vai entrar. Então, há um desvio claro das políticas, né, de segurança do governo dos Estados Unidos para se trocar esse tipo de informação. Então, a lição que fica é, primeiro, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer, a continuação do que está com essa discussão lá, mas a lição que fica é
é que uma vez que existe um procedimento, uma vez que existe uma política, e é importante definir políticas de segurança nas empresas e tudo mais, é importante que essas políticas sejam seguidas. Porque daqui a pouco alguém resolve exportar um arquivo contendo informações da tua empresa numa forma diferente do que havia sido prevista, resolve usar o próprio e-mail pessoal para mandar esse arquivo para ele, que ele vai usar para uma apresentação ou coisa parecida, né? E pronto, já saiu do caminho, já saiu do que havia sido definido, das políticas e tudo mais, e aí a gente pode ter, de repente, um incidente desses, brincando, né, dentro da nossa própria empresa. Tá? Bom, por enquanto é isso, gente. Eu lamento não estar essa sexta-feira aí com vocês. Eu vou estar, como eu disse, viajando. Na sexta-feira que vem eu devo estar de volta. Valeu, Guilherme. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Bem, pessoal, é interessante, né? Claro, a nossa especialidade aqui, o foco desse tema no Segurança Legal não é fazer uma análise de política internacional, né? E para isso, claro, certamente o pessoal do xadrez verbal vai falar, eu tenho certeza que eles vão falar sobre isso, né? Então, a gente remete, né, os interessados ali para a parte de política internacional para o xadrez verbal, mas assim, a gente consegue fazer, claro, né, observações do ponto de vista da segurança da informação e ao mesmo tempo, né, cada vez mais, né, como a gente tem visto grandes temas do mundo, né, eles têm no centro desses grandes temas a segurança da informação, né? A segurança acaba ficando cada vez mais importante, os grandes conflitos acabam envolvendo segurança, os grandes problemas, até mesmo da humanidade também, claro que não todos, né, mas acabam envolvendo segurança. Isso é muito interessante, assim, né? Pro bem e pro mal, é muito interessante de se ver, né? Eu lembro também de um artigo que o Vinícius escreveu era no mestrado ainda, com o Raul Weber, né, que foi o orientador dele, e eu não estou certo se não é Técnicas de Segurança da Informação da Teoria e Prática, eu acho que esse é o nome do artigo, em que eles falavam sobre aquela tríade da segurança, que é a política, mecanismo e cultura, né? Então você tem uma política, essa política é implementada muitas vezes por alguns mecanismos de segurança, e você também tem uma cultura, que seria a forma como as pessoas se comportam, a autorresponsabilidade das pessoas, né? No sentido de também atuar de forma segura. É um tripé, e cada vez que você tira um desses pés do tripé, ele cai, né? Então a segurança seria feita, né, desses três domínios: política, mecanismo e cultura. No caso do Signal Gate, que é como tem chamado, o uso do Signal, o uso da criptografia de um aplicativo, né, de criptografia fim a fim, é um mecanismo somente. Né, que não deveria estar sendo utilizado nesse contexto, é verdade, mas ele é somente um mecanismo. E segurança não se faz somente com um mecanismo. Essa é uma das grandes verdades de segurança. Na verdade, a segurança não se faz somente com um desses elementos que eu coloquei, né? Não se faz somente com política sem mecanismo, não se faz somente com cultura sem política e mecanismo, né? Ou seja, precisa de uma integração dessas três coisas, né? Há também, e quando eu estava ouvindo esse áudio do Vinícius, me ocorreu, né, uma das grandes ironias desse caso todo, que é o fato de que a criptografia foi criada, os primórdios, os rudimentos da criptografia, eles nasceram numa perspectiva de proteção de segredos de guerra lá entre os gregos, as cidades-estados gregas, né? E como esses rudimentos que depois... No Egito isso aparece, né? Eu estava até dando uma folheada hoje no The History of Information Security, que ele faz, tem um capítulo lá que vai, né, da antiguidade até a Renascença, que seria, segundo o autor, uma redescoberta desses mecanismos clássicos, né, que foram redescobertos na Renascença. O Gerhard Strasser, The Rise of Cryptology and the European Renaissance. Ele faz um apanhado histórico sobre a criptografia, né? Então, e a própria limitação aqui, né? Interessante pensar nisso, né? Claro que a gente sempre tem que ver, quando a gente fala em segurança da informação, sobretudo em segurança para agentes de Estado, né? Muito mais do que para empresas, você tem que saber quem é você, né?
Quem é o teu adversário? Isso é crucial para você pensar em segurança da informação. Ou seja, os conselheiros de um presidente certamente vão encontrar os adversários mais poderosos do mundo, sobretudo o presidente dos Estados Unidos, né? Então, quem é o seu adversário, além de você mesmo, além das próprias limitações que eles demonstraram ali, né? É preciso saber quem é o teu adversário nesse modelo adversarial, né? E claro, a criptografia aplicada no Signal tem outra questão, né? Ela também protege as informações em trânsito, né? Não protege as comunicações que eventualmente estão armazenadas no celular dessas pessoas, que pode ser perdido, pode ser furtado por outras pessoas, pode ter um malware lá dentro que eventualmente tira um print da tela. São tantas as possibilidades que fariam com que, de fato, esse caso seja um fiasco, né? Eu estava lendo algumas, que vão ficar lá no show notes, algumas notícias sobre o caso, e os americanos usam essa palavra fiasco também, né? Mas acho que com uma conotação muito mais impactante do que a que nós usamos aqui, né? Eles reservam o fiasco para situações bastante sérias e me parece que esta é uma situação efetivamente séria para que você use fiasco. Vai ficar também, pessoal, ali no show notes, uma reportagem da Der Spiegel que fala sobre, né, descobriram que alguns dos conselheiros do presidente assim, conseguem encontrar na internet uma série de credenciais deles, telefones pessoais, né? A própria Tulsi Gabbard, que é a diretora de inteligência, que estava envolvida junto com o John Ratcliffe, diretor da CIA. Veja, gente, diretor da CIA, diretor de inteligência, trocando esse tipo de conteúdo no Signal, provavelmente em telefones pessoais, não sei se essa questão foi abordada, mas se foi, pior ainda, né? Mas credenciais dessas pessoas seriam possíveis de conseguir os números delas, a foto de Instagram, a foto de WhatsApp das pessoas e tal. Então, o Der Spiegel traz isso. E, claro, as consequências são claras, que se conectam no caso do phishing lá do Troy Hunt, né? Mas que se pode utilizar esses dados em uma série de outros contextos aí. Então, fica aí como última notícia, fechando 1 hora já, né? Consegui aí segurar a peteca e não deixar a peteca cair. E para falar, né, uma das decisões aqui que a gente teve não, nós temos que falar sobre o Signal Gate. Eu acho que esse caso, como o Vinícius colocou, vai ter outros desdobramentos, a gente vai ficar atento, evidentemente, como sempre faz. Teve já audiência no Senado, Vinícius, que adora, né, ouvir aquelas audiências do Senado americano, né? Hoje com o IA fica um pouco mais fácil, você consegue fazer lá alguns resumos, né, de vídeos e tal, né? Eventualmente não precisa assistir 3, 4 horas de audiência, né? Mas eventualmente nós vamos voltar a falar sobre isso e é o que eu espero, eu estou ansioso para ver os desdobramentos disso, desse caso aí nos Estados Unidos. Então, pessoal, agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora daí de volta com o Vinícius no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!